Fala pessoal, sejam bem-vindos a essa atualização do Bitcoin, já que o preço rejeitou o nível de resistência. Agora estou um pouco preocupado, por isso eu venho fazer esse alerta para vocês, especialmente porque na análise de ontem eu trouxe um viés diferente do que eu vou trazer agora. Eu mencionei que, na minha visão, depois da movimentação que o Bitcoin fez, a gente poderia ter um movimento de continuação no movimento de alta sem mais correções. Isso estava de fato se concretizando até o início da noite ali. A gente pode observar que ontem às 13 horas o Bitcoin fez esse candle de força, foi lá em cima na resistência e estava tudo alinhado para esse rompimento acontecer. Porém, ali perto do fechamento e na madrugada, o Bitcoin fez uma rejeição no rompimento desse nível. Então, por isso, agora estou preocupado e mudando de viés. Então, se quiser entender tudo detalhadamente, bora aprofundar esse vídeo. Não esqueçam de deixar aqui like, se inscrever no canal, compartilhe também esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Beleza, galera? Olha só, Bitcoin. Primeiro, por que eu comecei a ficar um pouco mais preocupado? Isso está sendo sinalizado para mim no gráfico de 4 horas, que é o seguinte, ó. Desde que o Bitcoin saiu daqui, do dia 16, fez esse movimento, ó, ele vem subindo e quando ele retrai nas médias rápidas. Linha amarela média de 9, linha verde média de 21 períodos. Daí ele protege aqui e volta a subir. Protegeu na de 9, voltou a subir. Bateu na de 9,21, voltou a subir. Bateu na de 9,21, voltou a subir. Agora, nesse momento que eu gravo essa análise, o Bitcoin está ameaçando perder essa média de 21 períodos. E esse candle ele vai fechar ali às 13 horas. E aí nós vamos ter ou não a confirmação de rompimento desse ponto de suporte, que vem sendo apoio ali desde o dia 16 de setembro. Tá? Uma semaninha mais ou menos que o Bitcoin protege nesse nível. Então, se essa confirmação de rompimento acontecer, aí eu vou mudar de viés, do viés de continuação no movimento sem correções para retração, a continuação dessa retração que eu já vinha mapeando com vocês desde a análise de fechamento semanal. E aí, se a gente pegar a última vez que o preço fez essa movimentação, ó, perdeu a média de 21, onde ele foi? Ele foi na de 100 e na de 200. A gente tem esse outro cenário aqui também, ó. O preço vinha respeitando a média de 9,21, perdeu a de 21, ó. Aí a média de 9 cruzou abaixo da de 21, o Bitcoin foi na de 100 e de 200 e até caiu abaixo da de 100 e de 200 no gráfico de 4 horas. Então, é isso que eu estou mapeando aqui. Caso o Bitcoin faça um fechamento de 4 horas, seja hoje ou amanhã, enfim, nos próximos dias, a gente veja um fechamento de 4 horas abaixo da média de 21 períodos. Observe que aqui, ó, nenhum dos candles que caiu abaixo foi fechamento, foi apenas pavio. Então, ele cair abaixo aqui agora tá tudo bem. O que ele não pode fazer é fechar o candle de 4 horas abaixo. Fechando esse candle de 4 horas abaixo, o preço não conseguindo romper mais ou menos aqui os 63.800, é a nossa confirmação da retração, tá? Só que isso não muda aquele meu viés. Eu coloquei aqui, né, estou um pouco mais preocupado, é com um curtíssimo prazo, porque eu trouxe para vocês ontem uma visão de que o Bitcoin poderia subir sem correções. Só que agora isso está mudando. Então, essa preocupação, ela é uma preocupação do curtíssimo prazo, porque a gente pode ver uma retração, e aí a gente está falando, né, do Bitcoin retrair aqui 6% aproximadamente. Só que, pô, se o Bitcoin retrair 6%, vai ter altcoins caindo 10, 15, 20%, tá? Então, entendam que esse cenário ele não tira o viés de continuação do movimento de alta, uma máxima histórica. Inclusive ele é, na verdade, uma retração que eu já vinha mapeando com vocês, natural e saudável de mercado, para uma formação de fundo ascendente para depois fazer o rompimento, tá? Então não descarto aí a possibilidade dessa continuação do movimento, mas caso a gente veja um fechamento de 4 horas abaixo da média de 21 períodos, nós teremos aí uma confirmação, uma sinalização de que, na verdade, antes de continuar subindo, o Bitcoin vai retrair. Acho que assim fica bem didático aí para vocês a minha visão, perfeito? Não esqueçam de deixar aqui like, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você ser notificado. Agora vamos falar sobre a Ethereum. Bom, a Ethereum vai acompanhar a movimentação do Bitcoin, ó. Observe que no gráfico de 4 horas já está aqui também furando a média de 21 períodos, o que
pode também fazer confirmação. Então quer dizer, com isso concretizando, a Ethereum tende a retestar esses suportes aqui, ó, destacados com as linhas amarelas, tá? 2.500, 2.480 dólares. É uma retração natural também, antes da continuação do movimento. Falando sobre altcoins que foram solicitadas aí, e uma que eu vou trazer com o meu viés para achar interessante, tá? Theta foi solicitada por um dos inscritos, lembrando que você pode sempre comentar quais altcoins vocês gostariam de uma análise aqui, que eu vou estar trazendo em um momento oportuno. Galera, a Theta é o seguinte, ela tá numa tendência de alta, ó, fundo ascendente, formou um fundo duplo aqui, muito bom. Daí, nessa retração, ó, observe que ela retraiu respeitando 0,68, chegou a furar 0,618, mas manteve a faixa aqui, né, de 0,80 e protegeu nesse fundo. E aí agora, o que ela está fazendo? Ela está ensaiando uma reversão dessa LTB aqui, ó, que vai ficar mais visível para vocês no gráfico diário. Ela começou a fazer esse rompimento, né? Fez um movimento de alta e foi na resistência. Lembre-se de uma coisa, o preço sair para fora da LTB não é rompimento. Sempre, quando a gente fala sobre rompimento de LTB, a gente tem que olhar para o último toque da LTB, que no caso é essa região aqui, ó. Colocar uma linha nesse nível. Então observe que ela não rompeu a LTB, ela saiu para fora da LTB e veio buscar a última região que ela testou na LTB. Sentiu a resistência. É esse nível que ela precisa romper. A hora que ela romper isso daqui, qual vai ser o alvo para Theta? Um baita alvo. A gente pode utilizar esse alvo traçando a Fibonacci ao contrário, do topo ao fundo, porque daí ela tende a buscar 0,618, que é o ponto que precisa superar para reverter tendência, tá? Lembrando que é diferente, rompimento de LTB com reversão de tendência, tá? Tem um vídeo aqui no canal a respeito disso, se ficarem com dúvidas, comenta aí que eu mando o link depois, tá? Bom, então ela chegou nessa região de resistência, tá sentindo a resistência. O que ela pode fazer antes de romper essa resistência? Retrair, formar um fundo ascendente, por isso eu vou destacar aqui, ó, pontos de retrações de Fibonacci. Primeiro nível eu vou marcar em 382, mas também gerando confluência com a média de 21 períodos, tá? 0.5 e 0,618, então nós temos suportes que a Theta pode retestar $1,37, $1,25 e $1,20, tá? E vou ajustar esse ponto aqui, ó, para casar com essa média de 100, esse daqui eu vou subir um pouquinho para uma melhor assertividade, e é isso, ó, então quer dizer, das duas umas, ou a Theta vai romper essa resistência, o que ativa uma entrada também, visando o alvo lá nos $2, a gente está falando de um alvo de 48% apenas, ou ela vai retrair, o que vai dar uma oportunidade interessante também, porque vamos supor que ela pegue as 3 compras aqui, ó, e depois faça esse movimento. Aí o de 48 já subiu para 70% esse potencial alvo aí. Perfeito? Então Theta, muito interessante, mas não para comprar agora. Interessante para monitorar, criar um alerta e aguardar um rompimento, seja da resistência ou um teste nos níveis de suportes. Agora vamos falar sobre a VAX, que é uma análise que eu escolhi para trazer. Eu já fiz uma análise de AVAX em outro momento, eu deixei marcado essas regiões de resistências aqui, destacado com as linhas vermelhas, a LTB e as linhas horizontais. Eu trouxe ela em outro momento porque eu achei interessante o fato dela ter feito uma retração de Fibonacci didática, atingindo 0,618, protegeu, que é essa região da linha branca, e aí ela iniciou o movimento até a região de resistência depois de ter mantido os suportes aqui, ó, as linhas amarelas. Ela nem chegou a testar e continuou subindo, né? Então ganhou tendência. Observe que ela tem uma dinâmica muito parecida da Theta, né? Ó, ela saiu para fora da LTB, mas está trabalhando na região do último teste, que é esse nível aqui, ó, que está com a linha vermelha. Até chegou a superar, só que eu tinha deixado uma outra linha vermelha aqui em cima também. Sentiu a região, então o que ela pode fazer? Retrair, voltando também, ó, em uma linha de tendência de alta que ela começou a construir nessa amplitude aqui, ó. Fica mais visível no gráfico de 4 horas que o preço de AVAX está lateralizando. Vou ajustar essa região de resistência aqui, ó. E ela pode, caso o Bitcoin venha fazer aquela confirmação que eu mencionei, ela pode retrair aqui, ó, nesses níveis, o que vai dar uma oportunidade interessante também para quem não conseguiu se posicionar lá atrás e está interessado em um swing trade. A AVAX está muito interessante graficamente. Tem essas 3 regiões, $26, $25,75 e os $25. Aqui poderia formar um fundo ascendente visando a continuação. E aí, após o rompimento da resistência, ela já tem um alvo imediato na casa dos $32,58. Posteriormente,
ela tem um alvo também de retração que a gente pode descobrir traçando a Fibonacci nesse sentido aqui, ó. Daí seria lá em cima nos 38 dólares. Então, quer dizer, das duas umas, né? A AVAX ou ela vai continuar subindo sem retração, rompendo essa resistência. Meu, rompeu essa média de 200 aqui, ó, senta o dedo na compra, vai andar. Daí, rompendo essa média de 200, ó, ela tem dois alvos, um alvo de 13%, posteriormente um alvo de 35%. Se ela não romper a resistência e retestar os suportes, também dá oportunidade. A gente está falando que aí o alvo fica mais interessante, ó, fica 25% até 52%. Essa última linha aqui, a gente pode desconsiderá-la. Perfeito? Então, a VAX, muito interessante graficamente. Se a gente olhar no semanal, né, olha só, ela tá fazendo uma baita retomada no semanal e nós temos um contexto aí muito interessante em altcoins, conforme eu venho compartilhando com vocês, em especial nessas altcoins que estão acompanhando a movimentação do BTC. Então, em resumo, galera, o Bitcoin segue lateral, mas está começando a dar indicações de que pode retrair antes de continuar subindo. É esse o cenário um pouco mais preocupante no curtíssimo prazo, mas não descarto a possibilidade do rompimento ainda dos 64.800 para o Bitcoin no 70k. A questão é, será que ele vai continuar subindo sem retração ou vai corrigir antes? Tá fácil da gente saber isso, tá bem didático. Porque se ele for continuar subindo sem retrações, ele vai romper essa resistência aqui e partiu, se você se posiciona. Se ele perder a média de 21 períodos que eu coloquei como gatilho aqui agora, ele vai estar iniciando uma tendência de retração e aí você também aproveita para fazer disso uma oportunidade, beleza? Lembrando que qualquer dúvida sobre isso você pode comentar aqui e qualquer atualização rápida que eu precise fazer vai ser lá no meu grupo do Telegram, Panorama Bruno Cripto, o link vai estar aqui nos comentários, beleza? Então, uma excelente quarta-feira a todos, vejo vocês em um próximo vídeo.